Bom dia a todos. Eu estou falando de Arequipa, no sul do Peru, onde me encontro desde o meio dessa semana para atender a um convite do grupo Alfa e Omega para apresentar uma palestra sobre a ufologia brasileira, sobre os nossos casos e, naturalmente, sobre os agroglifos. E nesta manhã fui surpreendido, ou nem tanto, porque já esperava, pelo surgimento de um novo agroglifo em Ipuaçu. Bem, este agroglifo é, sem dúvida, muito importante para a pesquisa que a revista UFO tem conduzido desde o surgimento deste fenômeno em Santa Catarina em 2008. Gente, os agroglifos que já se manifestavam em tantos lugares do mundo, em especial na Inglaterra, desde o final dos anos 70, começo dos anos 80, nunca vieram ao Brasil. Mas a partir de 2008 começaram a surgir na cidade de Ipuaçu e se repetir em 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, até que em 2015 um fato aconteceu. Antes de surgir em Ipuaçu, um agroglifo surgiu também no Paraná, na cidade de Prudentópolis. E assim como a gente não teve até hoje nenhuma ideia do porquê que esses agroglifos se manifestavam em Ipuaçu, seguimos não tendo nenhuma informação, nenhuma ideia do porquê eles estão se manifestando em Prudentópolis. Porém, nesse ano nós vimos ambos os fatos se repetirem. Tivemos no dia 27 de setembro um agroglifo em Prudentópolis, que foi investigado imediatamente por uma equipe da revista UFO. E agora, nesse dia, por la manhã, encontramos um agroglifo em Ipuaçu, que lamentavelmente foi destruído pelo proprietário, que é o senhor Kiko Alessio. Em sua propriedade já surgiram agroglifos, que a revista UFO também investigou, nos anos de 2009 e 2014. Por sinal, em 2014, eu fui o primeiro a chegar lá, cheguei imediatamente, era um domingo, era o dia 26 de outubro, tá? Dia do segundo turno das eleições presidenciais. Cheguei lá 1 da tarde e ele já tinha destruído um dos dois agroglifos que surgiram naquele ano, restando apenas um, que eu filmei com um drone e expus a toda a comunidade ufológica. Então, esse proprietário já tem o hábito de destruir os agroglifos quando eles surgem em sua terra. Isso acontece porque eles têm o temor de que curiosos, jornalistas, visitantes e pesquisadores vão destruir a plantação. Essa é o mesmo temor que teve, por exemplo, o senhor Eduardo Hickley, proprietário da fazenda Estrela em que surgiu o agroglifo em Prudentópolis no dia 27. Infelizmente, é um conceito de ignorância. Eles poderiam agir de outra forma, como, por exemplo, os fazendeiros ingleses que chegam a cobrar um pequeno valor de ingresso para que as pessoas entrem no agroglifo e com isso eles reconstituem as perdas que há. Mas, lamentavelmente, a gente vê que esses predadores que vão aos agroglifos realmente destroem as coisas. É lamentável. Jogam garrafas de cerveja, latas, jogam bola dentro dos agroglifos. Então é triste ver isso aí. Mas é mais triste ver que esses proprietários não têm a sensibilidade de pelo menos aguardar que chegue uma equipe de investigadores e nós estávamos preparados para ir até lá para fazer a investigação. Mas não porque foi destruído nós vamos deixar de fazer. Evidentemente que não. Todo o esforço deve ser feito no mais rápido tempo possível para se investigar esse fenômeno. E assim como nós fizemos com o agroglifo de Prudentópolis do dia 27 de setembro, vamos fazer novamente. Já temos um emissário da revista UFO em Ipuaçu, além do Marcelo Françosi, do Ivo Luiz Dol, que são da equipe UFO, nós temos um emissário. E o próprio Marcelo vai fazer, nesta tarde, uma coleta de amostras de solo e de plantas, de dentro e de fora do agroglifo. Isso é muito importante, porque eu repito a vocês, nós fizemos esse mesmo procedimento, eu e Tony Najar Kurovski, coeditor da revista UFO, no agroglifo do dia 27 de setembro, que investigamos apenas 24 horas depois. Na ocasião, nós colhemos amostras de solo de várias partes de dentro do agroglifo e de plantas de várias partes de dentro do agroglifo. E de fora também, para que a gente tenha um controle, para saber se houve diferença entre as de dentro e as de fora. E submetemos esse material
análises microbiológicas feitas na Universidade Federal de São Carlos pelo professor doutor Fernando Araújo Moreira e pela doutora em microbiologia, por sinal, Nádia Serrano. E o que eles concluíram é assustador. É, no mínimo, impressionante, para não dizer outra coisa. Tá? Para mim, é algo de muita seriedade. Descobriu-se que as amostras de solo de dentro do agroglifo, assim como as amostras de planta, estavam estéreis. Não havia vida microbiana, ao passo que fora do agroglifo a vida microbiana abundou. Esses exames foram feitos dentro de critérios seríssimos, rigorosos, conduzidos por cientistas. E não só esses exames foram feitos, mas também tivemos um especialista em eletrônica, o Alcides Cores, que foi até lá e fez medições eletromagnéticas, detectando variações no campo eletromagnético do local. Tivemos o engenheiro agrônomo Douglas Albrecht, que foi lá e fez um extenso estudo de solo e das plantas, das condições de dobra, etc. e tal. Tivemos, como eu já citei, o Tony Najar-Kurovsky e tivemos a participação também do professor Fernando e da doutora Nádia. Enfim, o que foi feito pela revista UFO nunca se fez no Brasil antes. Tá? Nós conduzimos um estudo o mais científico possível do agroglifo do dia 27. Pudemos mostrar que a figura não é um capricho da natureza, não é feita pela mão humana. O processo de esterilização do solo é completamente inusitado. As diferenças na variação eletromagnética dentro e fora da figura também, as características de dobra, as alterações no solo e tudo mais nos mostram isso. Há céticos que seguem achando que nada disso tem importância, mas eles estão profundamente equivocados. Isso tem enorme importância, porque a partir daqui do Brasil, ironicamente, o país que recebeu os agroglifos apenas há 9 anos, nós vamos poder contribuir com o conhecimento já gerado sobre esse fenômeno internacionalmente. Eu informei esses fatos aos meus colegas ufólogos e circólogos, que não são só ufólogos que investigam os círculos, mas também psicólogos. Agora, quando estive na semana passada na Itália, pessoas que, como por exemplo Gary King, que pesquisa esse assunto há 30 anos, informei aqui ao Johanan Dias, que pesquisa os agroglifos, que está aqui comigo no Peru nesse momento, ele do México, pesquisa os agroglifos lá, já mandei relatório para os meus nossos colegas argentinos, e mais do que tudo isso, mandei relatórios à especialista americana nesse tema, a doutora Nancy Talbot, do BLT Research, que achou absolutamente impressionantes os resultados obtidos com os exames microbiológicos, que agora vamos repetir nesse agroglifo que surgiu em Santa Catarina para ver se estão presentes os mesmos elementos, as diferenças de campo eletromagnético, a esterilidade do solo. Tudo isso é pesquisa científica que está sendo feita com rigor. Nós já explicamos isso várias vezes. As pessoas nos perguntam se sabiam que ia aparecer, por que não montaram câmeras? Porque não há sentido em montar câmeras, temos que montar centenas de câmeras, porque o fenômeno pode aparecer em qualquer ponto da grande região de Ipuaçu. Enfim, nós estamos muito atentos a tudo isso e levando em consideração todas as possíveis hipóteses de trabalho para investigar esse fenômeno. Para mim, pessoalmente, para vários membros da minha equipe, não resta dúvida de o que está acontecendo com esses agroglifos é que uma outra forma de inteligência, pode ser extraterrestre, pode ser o que for, mas certamente não é humana, está fazendo sinais nas plantações. Por que escolheram esse método para se comunicar conosco? Não sabemos. Poderiam ter escolhido outro, mas escolheram esse. Pelo menos uma raça ou algumas raças que estão nos visitando estão fazendo este processo. E agora, pensem bem, todos os sinais que têm surgido nas plantações são figuras geométricas, de medianas a muito complexas. E geometria é matemática pura.
Ora, já dizia o astrofísico Carl Sagan que se um dia nós tivermos um contato com uma outra espécie mais avançada, não será em português ou inglês, será em linguagem matemática, que é aquela que prescinde dos idiomas, é aquela com a qual se estabelecerá um contato com outras formas de vida mais avançada. E o que nós estamos vendo nos campos do Brasil e de outras partes do mundo, nesse ano tivemos cerca de 80 figuras na Inglaterra, tivemos mais 60 em outros países da Europa, são comunicações por via geométrica, que é matemática pura. Não cabe criticar esse assunto, não cabe ter a leviandade de criticar esse assunto porque o fenômeno aparecido em Prudentópolis não é perfeitinho, ou não é bonitinho, ou não é assim, os ingleses são mais bonitos. Os ingleses respeitam os nossos agroglifos, como é que nós brasileiros vamos deixar de respeitá-los? Isso é uma incongruência. Nós temos que ter uma visão científica sobre esse tema, tratar ele com respeito, tratar ele com seriedade e ir à investigação sempre. Aqueles que não se prestam ao trabalho de investigar, que não comentem. Aqueles que não sabem o que está acontecendo, que não critiquem. Critiquem ou comentem apenas aqueles que estão se envolvendo de verdade na investigação. Esse é um ato digno de se fazer. Fazer comentários maledicentes para atacar ao agroglifo por causa disso, daquilo, por questões puramente estéticas, não faz o menor sentido. Nós temos em nosso território, no Brasil, um fenômeno que ocorrendo lá causa inveja a muitos outros países. Por exemplo, aqui no Peru não há agroglifos, na Colômbia não há, na Venezuela não há, no Chile não há, na Argentina há alguns, no México há alguns, no Paraguai não, no Uruguai não. Nós temos. Vamos então valorizar aquilo que temos e investigar com seriedade. É isso que se presta a fazer a revista UFO desde que o fenômeno aconteceu em 2008. Mesmo recebendo criticismo ou a ignorância, a omissão da comunidade ufológica brasileira, a revista UFO nunca deixou de se manifestar nesses locais de agroglifos, vem investigando. Fomos os primeiros a usar drones para investigar o fenômeno, fomos os primeiros a usar helicóptero para investigar os fenômenos, fomos os primeiros a fazer análises microbiológicas em nível mundial para investigar os fenômenos e temos resultados para apresentar. Fiquem atentos a isso. Eu voltarei com a minha equipe que está atenta, que está agindo nesse final de semana para entendermos mais e explicarmos esse agroglifo. Muito obrigado e até logo.